Desde criança eu via algumas coisas. No dia que meu bisavô morreu, eu vi ele na janela e ele só olhou. E aí eu falei pra minha mãe e foi naquele horário que ele apareceu pra mim que ele tinha morrido. É o mais remoto de todos, assim, o mais antigo, né? Depois teve uma outra situação, ainda quando eu era criança, eu via um menino que corria. Ele ficava no pé de abacate do terreno ao lado da casa que eu morava. Ele aparecia para me assustar, porque ele era marrom, tinha rabo, tinha chifre, e eu morria de medo dele. Aí passou um tempo, ele parou de aparecer para mim, e aí eu fiquei acho que dos 7 anos até uns 10 sem ver nada. Aí quando eu tinha 10 para 11 anos, a minha mãe, ela teve uma pneumonia bem forte. E ela tava passando muito mal mesmo, bronquite, que ela tem bronquite asmática, né? E aí ela tava deitada e eu tava deitada do lado dela. E ela dormiu. E aí eu tava orando, tava em oração, assim, bem profunda. Apareceu uma mulher vestida de azul bem clarinho, que estendeu a mão na minha direção, eu estendi minha mão na direção dela e a outra mão eu coloquei na minha mãe. Minha mãe nunca mais teve crise de bronquite. A minha infância inteira, minha mãe ficava no hospital. Ela ia e vinha com crise de bronquite asmática. Depois dessa experiência, minha mãe nunca mais teve crise de bronquite asmática. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, eu estava com a minha avó na casa de uma irmã dela. E essa casa ficava bem no alto, assim, e dava para ver toda a cidade para baixo, assim. E eram só casas, né? Era um lugar lá em Sorocaba que não tinha prédios. E aí no céu a gente viu umas luzes girando, coloridas. Então a gente teve a nítida impressão que aquelas luzes eram um disco voador. Eu vi, minha avó viu também. Então foi uma outra situação que ocorreu.